Olá, bom dia, turma 231. A gente começa mais uma manhã de aula. Hoje é dia 21 de setembro, é o dia da árvore, né? Então, nesses dias em que as árvores andam ardendo, né? Então a gente tem um dia, o dia da árvore, né? Que elas parem de arder pelo Pantanal, pela Amazônia, pelo Cerrado brasileiro, enfim. Hoje, então, a gente começa um conteúdo novo, a gente vai começar a trabalhar o período da bipolaridade do mundo, a gente vai trabalhar, sem dúvida alguma, o momento da Guerra Fria, um momento onde não vai haver um embate direto entre, opa, entre capitalismo e socialismo, mas nós vamos ter aí um, um tabuleiro de jogos, né? Um tabuleiro de interesses na humanidade, da humanidade, em relação a essa política, né, que a gente vai discutir, vai tentar entender, que é a política da Guerra Fria entre o capitalismo e o socialismo. Então, eu convido a vocês a participarem da aula de hoje. A gente está aí chegando nos 4 minutos de aula, estamos com 7 alunos, hoje está bem baixa a nossa audiência, não é só na aula de vocês, mas nas outras também. Mas antes de começar a nossa aula, eu queria saudar todos vocês com um bom dia e vê-los aqui, né, na aula de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estão bem? Tudo tranquilo? Bom, vocês devem ter visto, né, no planner dessa semana, que a gente vai ter uma prova de reavaliação, né? Então, foi marcada a reavaliação, como vocês sabem. Vocês têm uma chance de melhorar a condição de vocês, a condição das notas de vocês, fazendo uma prova, então, com 12 questões, cada questão valendo 1 ponto, mas, sem dúvida alguma, a prova tem uma nota de 10 pontos apenas, né? Então, aqueles alunos que já estão com 10 pontos, porque vários alunos ficaram com 10 pontos, porque entregaram o trabalho, tiveram uma participação nas nossas aulas. Daqui a pouco eu vou fazer a chamada aqui com vocês, né? Então, participaram das nossas aulas, fizeram a prova do trimestre, do primeiro trimestre. Então, alguns alunos estão com 10 pontos. Esses alunos que têm 10 pontos realmente podem fazer a reavaliação? Podem, né? É mais uma prova. Pode fazer para saber como é que tu tá, como é que tu, né? Como é que tu vai te sair, até um treinamento para o Enem, de repente. Agora, para os alunos que estão com a nota abaixo, e alguns estão porque não entregaram trabalhos, né? Faltaram as aulas, enfim. Esses alunos, então, é interessante que façam a prova de reavaliação, certo? Porque daí tu pode melhorar a tua nota. Então, eu gostaria que vocês que estão presentes, se pudessem passar no grupo que vocês, se eu sei que vocês têm, o WhatsApp, para que esses alunos façam a prova. Além do mais, eu deixei também para vocês uma avaliação para o segundo trimestre. E que avaliação é essa? É um trabalho, tá lá, trabalho do segundo trimestre. É um trabalho que vale 5 pontos. Esse trabalho está dividido em 5 questões dissertativas sobre o segundo trimestre. Então, eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada, já está no planner, vocês podem fazer esse trabalho e me entregar ele até o dia 2 de outubro também, certo? Então, façam o trabalho, né? São 5 questões a serem respondidas dissertativamente, vocês vão responder na própria plataforma. Então, respondam na plataforma e me enviem por ali o trabalho, que vale 5 pontos. Eu gostaria que vocês também, por favor, vou pedir a Júlia, o Yuri, a Manuela, São Felício, o Giovanni, o Júnior, o Lucas, a Caroline, o Rafa, o Anderson e o Alisson, por favor, que avisem os demais colegas desse trabalho. Por quê? Senão, provavelmente, né, as pessoas que não fizerem o trabalho não vão ter a média, porque a prova vai valer 5 e o trabalho vale 5, e vão ter que fazer novamente a prova de reavaliação, certo? Muito bem, então vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é a Guerra Fria, né? A bipolarização do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Então, pós-conflito mundial, né? O que marca
esse momento. Alguém tem alguma dúvida em relação aos trabalhos aqui que a gente está falando? Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Não? Então tá. Podem me interromper aí se quiserem, para a gente tirar essa dúvida, tá, pessoal? Vamos nessa. Então, o mundo pós Segunda Guerra Mundial, ele é marcado por uma divisão, né, de interesses do capitalismo e o socialismo. E essa guerra, ela começa já com Hiroshima e Nagasaki, né? Alguns historiadores vão dizer que a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki marcam o início da Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria, né? Que é esse conflito que vai se estender, porque ele não vai ser um conflito armado entre as duas nações mais importantes do mundo, sem dúvida alguma, do lado capitalista, os Estados Unidos, e do lado socialista, a União das Repúblicas Soviéticas, né? Então, é a divisão do mundo nessas duas grandes áreas, né? Basicamente, geograficamente, né? O Ocidente e o Oriente. O Ocidente seria o capitalismo e o Oriente seria o socialismo. Então, a gente vai ver que que isso confere, né, o início dessa guerra, que é uma guerra fria, porque não há conflitos bélicos, né, literalmente, entre as duas nações, por isso não há esse esquentar, né, da guerra, mas é uma guerra de muita influência política, de guerras localizadas, onde as potências vão estar por trás, né, dessas nações. E a gente vai ver no mapa que a gente preparou aqui, que a gente tem aqui, como é que se configura isso, né, no mapa mundi, né? Como é que isso vai ocorrer e como é que essas divisões geográficas vão estar, né, presentes nesses dois conflitos. A gente vai, com isso, então, estabelecer uma lógica, né, até de leitura do conflito a partir do mapa, certo? Então, vamos lá. Eu vou dividir para vocês aqui a nossa tela. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, pode perguntar, a gente para aqui, responde e vamos adiante, tá? Então, aqui, os dois grandes símbolos, né? A bandeira americana, simbolizando o capitalismo, simbolizando os Estados Unidos, né? E a bandeira soviética com a foice, o martelo e a estrela, simbolizando o socialismo, a luta social do trabalho do campo com o trabalho da cidade. É um conflito, então, que se estende de 1945 a 1989, então é bem longo, bem distante, né? E a gente vai ver que tem vários momentos. A gente não vai conseguir ver tudo hoje, obviamente. A gente dividiu, né? Então, hoje eu vou ver apenas 4 elementos dessa Guerra Fria, que a gente vai aqui para a próxima tela ler o que o pensador, filósofo, né, sociólogo, historiador e jornalista francês Raymond Aron disse sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. E a gente vai ver o porquê que a guerra era improvável, né? Porque se as nações acabam lutando entre si, né, uma contra a outra, provavelmente nós não estaríamos mais aqui discutindo política, discutindo economia, né, falando sobre o dia da árvore. Aliás, não existiria mais árvore, porque nós, junto com as árvores, teríamos ardido no fogo da guerra. Certo? E a gente vai entender o porquê disso. Então, a gente vai observar que a definição deste conflito ela é uma definição seguinte: político-ideológico, militar em duas grandes frentes. A frente americana, como eu havia dito para ti, com o capitalismo, e a frente soviética com o comunismo. E aqui está o mapa que eu disse a vocês. Então, agora eu gostaria que vocês pegassem aí, né, parassem tudo, olhem com atenção. Pode estar pequeno, porque se vocês estiverem assistindo do celular, né, está pequenininho o mapa, então eu vou com o meu cursor em cima para falar. E se você está no computador, ótimo, né? Vamos tentar observar aqui. Primeiro, o mundo capitalista é um cinzinha bem claro. E o mundo socialista é uma cor assim, seria um verdinho, tá? Então, estão os dois no hemisfério
no hemisfério norte. Então, imaginem aqui uma linha imaginária, e no hemisfério norte estão as duas potências. Uma capitalista que está aqui no oeste do planeta, né? E esta região do oeste do planeta, então, ela é uma região capitalista, e ela começa onde, gurizada? Olha aqui, ó. Ela começa aqui, ó, de uma divisão da Alemanha, aqui, tá? Então, essa é uma divisãozinha aqui. Então, daqui para o oeste é capitalista. Daqui para o leste, a cor é um pouco mais clara. Se tu está no computador, tu vai conseguir enxergar, que é uma cor, é um verdinho claro. Então, daqui para o leste europeu, para o extremo oriente, nós temos o socialismo, certo? Inclusive, os Estados Unidos está representado por um triângulo aqui, né? Então, um triângulozinho. É o principal polo do centro militar e econômico capitalista, os Estados Unidos, certo? E aqui está simbolizado pela bolinha o principal polo do centro militar e econômico socialista, ou seja, a União Soviética, certo? Então, nós vamos ter polos secundários, né, do capitalismo e do socialismo. Então, por que secundários, né? Porque são áreas de influência, tanto do capitalismo como do socialismo. Por exemplo, os Estados Unidos, como detentores do maior polo econômico, político e do mundo capitalista, vai, por exemplo, financiar, e a gente vai ver isso, vai financiar os países europeus que quiserem fazer parte do bloco capitalista. Então, ele vai emprestar dinheiro na reconstrução do pós-guerra à Inglaterra, ele vai emprestar dinheiro à Bélgica, ele vai emprestar dinheiro à Holanda, ele empresta dinheiro a Portugal, ele empresta dinheiro à França, justamente para fazer com que esses países reconstruam as suas nações pós-Segunda Guerra. E com a experiência da Primeira Guerra, os Estados Unidos, então, vai ter um modelo a ser seguido, né? Vai ficar como credor, ou seja, aquele que tem muito dinheiro para receber desses países, e liderando um momento, um modelo militar, porque eles têm a bomba atômica, né? E as pessoas têm medo disso. Os demais países, inclusive a União Soviética, vão ficar com medo dos Estados Unidos, porque eles têm uma bomba simplesmente que é muito mortal, a bomba atômica. Então, este momento histórico é um momento onde os Estados Unidos prepondera como a principal nação do mundo, porque não existe nenhuma outra nação no planeta que tenha a bomba atômica e que tenha um poder econômico e uma influência tão grande sobre os países do continente europeu como os Estados Unidos. No lado oriental, nós vamos ter, então, a União Soviética com uma área de influência, que é a bolinha azul, aqui nessa região, ó, na região da China, certo? Então, os chineses também, a partir de 49, vão fazer uma revolução de independência da China e vão transformar a China na China comunista, com Mao Tse-tung. A gente vai ver isso nessas aulas que vão seguir, tá? E querendo ou não, hoje, né, da antiga União Soviética, porque ela vai acabar, a gente vai ver isso aí, ela acaba em 89, da antiga União Soviética, sem dúvida alguma, a grande herança será a China. Então a China vai ser, e é hoje, né, o principal centro econômico do planeta. E a China é comunista. Então tu tens hoje um modelo chinês duelando economicamente com o modelo ainda americano, né, que é o modelo que preponderou, digamos assim, na Guerra Fria, neste novo tempo, neste novo século, que é o século XXI. Então, o século XX ele vai ser, basicamente, depois dos anos 50, ou a segunda metade, praticamente, do século XX, ele vai ser dividido por interesses, né, interesses capitalistas e interesses socialistas. Depois disso, nós vamos ter... Então, estão me escutando bem? Estão entendendo? Estou indo muito rápido?
Tudo certo, senhor. Tudo certo? Beleza. Então, nós vamos ter zonas de influência tanto do capitalismo quanto do socialismo. E aí as áreas, né, que são áreas satélites, tanto para o capitalismo como para o socialismo, elas vão se estender no planeta. Então, os países que estão aqui ao sul, ó, no hemisfério sul, que são os países da América Latina, os países da África, os países do Oriente Médio, né, Península Arábica, a Índia, muitos países aqui, ó, do arquipélago da Oceania, né, na região no Extremo Oriente, aqui Nova Zelândia, Bali, Vietnã, enfim, esses arquipélagos todos, esses países aqui vão ser áreas satélites, né, tanto do socialismo quanto do capitalismo. Muito mais do capitalismo do que do socialismo, e a gente vai tentar entender isso aí. Então, primeiramente, vamos falar de nós. Né? Nós estamos na América Latina. E a América Latina, observem vocês, por favor, do México para baixo, basicamente nós vamos ser a periferia internacional do capitalismo. Né? Quer dizer, o capitalismo ele vai agir como um modelo econômico extremamente influente na América Latina. Agora, cuidado, nós não somos potências capitalistas. Não, nós somos áreas de influência. Então, sob nós vão agir os poderosos interesses capitais. Logo, o que nós vamos ser? Fornecedores. Nós não somos grandes produtores. Nós não temos grandes invenções nesse momento histórico. Nós não temos grandes desenvolvimentos. Né? Nós ficamos numa segunda, terceira linha do processo produtivo industrial capitalista. Nós, basicamente, vamos produzir o quê? Alimento para o mundo capitalista. Né? Então, nós vamos ser fornecedores do que a gente vai chamar hoje de commodities. Certo? Muito bem. Então, aqui na região, né, nós vamos ter, na América Latina, com exceção de Cuba, a gente vai ver aqui, nós teremos uma área de influência capitalista. Na África, basicamente toda a África, quase toda a África, o Oriente Médio e grande parte do sul da Ásia, né, nós vamos ter o capitalismo como influência. Agora, o socialismo está como área satélite, né, nos estados de Angola, Moçambique, né, aqui ó, na região do Vietnã, né, e em algumas regiões aqui desse arquipélago que o mapa não nos permite ver. Certo? Mas então, e aqui ó, também, ó, na região do chamado leste europeu. Então, o leste europeu, basicamente Letônia, Lituânia, a antiga Iugoslávia, nós vamos ter ali a Polônia, né? Essas regiões vão ser regiões basicamente o quê? Socialistas, né? Então nós vamos ter aqui a divisão da Alemanha, por exemplo, em duas partes. Vamos falar disso daqui a pouquinho, certo? Então nós vamos ter aí os 4 pontos que a gente vai ver hoje. Doutrina Truman, OTAN versus Pacto de Varsóvia e Plano Marshall e Comecon. Hoje, acho que não vai dar tempo da gente falar sobre a crise de Berlim, que é justamente a divisão de Berlim em 4 áreas de influência, em 2 grandes blocos, mas em 4 áreas de influência, porque o tempo vai ser curto e a gente vai falar nisso na sexta-feira. Então, vamos para a doutrina Truman, que é a primeira, né, o primeiro ponto a gente poder fazer uma análise. O que é isso, doutrina, e o que é Truman? Né? Vamos lá. Então, doutrina, o que é uma doutrina? Doutrina é um jeito de se organizar, né? Uma meta a ser perseguida, é um projeto a ser estabelecido. Né? Doutrinar é educar, né? Educar e conduzir. Então, essa educação e condução a um pensamento, ela vai ser estabelecida pelo presidente norte-americano de 1947, chamado Harry Truman. Ele vai ser contemporâneo do presidente Dutra, né, aqui no Brasil, né, nesse momento histórico. Tem inclusive uma
o embaixador brasileiro tem o Truman, o Truman não, o Dutra no Brasil não sabia falar inglês, né? E ele certa vez foi visitar o presidente Truman nos Estados Unidos, e quando ele chegou nos Estados Unidos, o embaixador brasileiro, agora não me recordo o nome dele, né? Que ele chegou e o presidente Truman disse: "How do you do?", né? E aí o Dutra, "How do you do?", ele sabia falar as coisas que a gente sabe, né? Hi, goodbye. E aí o Dutra disse: "How do you true?", né? Para ver a capacidade de interpretação do inglês. E, obviamente, que o tradutor deu risada, depois explicou para o Dutra que ele não estava fazendo um trocadilho com o Dutra, que não era trocadilho, que aquilo era uma expressão em inglês, como você está. Enfim, né? Dizem as más e as boas línguas, né, que isso aconteceu. Mas, para vocês verem como o Brasil estava alinhado com as forças políticas, com o pensamento, né, do Truman. E qual era o pensamento de Truman? Truman foi um presidente pós-Segunda Guerra que vai estabelecer essa doutrina de combate contra o socialismo. Ele vai caracterizar o socialismo como um totalitarismo de esquerda. E tem que ser perseguido, né, tem que ser evitado, tem que ser banido das Américas. Meu Deus do céu, se chegar o socialismo nas Américas. Nós temos que extirpar, tirar tudo que é comunista e socialista da América Latina, porque a América é para os americanos. Então, os Estados Unidos, ele começa com esse discurso, uma postura anticomunista muito forte. E aí vocês lembram que eu falei nas aulas sobre a ditadura militar brasileira, que o exército brasileiro, uma parte do exército, que é a Escola Superior de Guerra, que ela vai ser instruída, instrumentalizada mentalmente, né, ideologicamente, pela escola americana, e não só o Brasil, né? Nós vamos ter o Brasil, a Argentina, o Chile, o Uruguai. São países que vão desenvolver depois o que a gente vai ver da militarização na América Latina, para evitar a cubanização da América Latina, né? Para evitar movimentos como houve em Cuba, em que Castro, né, a família Castro, com o Fidel e Raul Che Guevara, fizeram na ilha, que de uma independência, né, de uma revolução nacionalista, Cuba se torna mais adiante um pouco comunista, e isso vai assustar os Estados Unidos, né? Que isso poderia acontecer. Imagine se acontecesse no Brasil, um país com dimensões continentais. Seria muito ruim, né? Então, por isso, da militarização na América Latina. Aí Truman, então, vai ter essa luta da Guerra Fria, que é a chamada doutrina Truman, né? E a missão, então, de impedir o crescimento do pensamento da organização soviética. E vocês vão lembrar que no Brasil, a Constituição de 1947, ela era uma Constituição liberal, mas ela proibia o Partido Comunista de existir. Então, o Partido Comunista foi colocado no limbo. O que significa isso, professor? Limbo. Ela foi colocado no lixo, né? Era proibido. O Partido Comunista Brasileiro se reunia de maneira escondido, né? Subterrânea, digamos assim, mas ele não podia funcionar porque a doutrina Truman impedia tal movimento. OTAN versus Pacto de Varsóvia. O que é OTAN? OTAN quer dizer Organização do Tratado do Atlântico Norte. E por que isso foi acontecer? Ora, observem no mapa aqui ao lado. Os países do Ocidente, os países capitalistas, estão representados em azul, e aí nós podemos ver aqui que existem tanto países aqui no Ocidente, mas também estão na OTAN a África sul-africana, né? South África, a África do Sul, que difícil, a Oceania, né? E tudo uma questão de nós entendermos, pessoal, a dinâmica geopolítica, né? E por que esses países vão pertencer à organização do Tratado? Olha só, Organização do Tratado do Atlântico Norte.
E aí alguém poderia dizer, ah, mas o que esses países aqui estão fazendo se eles estão no sul? Não esqueçam que a Terra é redonda, né? Então, esses países aqui são importantes para o quê? Porque eles vão acabar estando aqui, ó, nessas áreas, né, pessoal? Próximos ao quê? A costa do norte. A costa do norte da grande, imensa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Certo? Apesar de estarem no sul. Olha aqui em vermelhinho também, ó. Estão olhando meu cursor? Essa ilhazinha aqui se chama Cuba, né? E ela está em vermelhinho aqui, por quê? Porque ela pertence, então, a outra organização. A organização, então, que vai dar o mesmo sentido da OTAN, né, que é uma organização de tratado de países da Europa Oriental. E aí alguém poderia dizer, o que está fazendo Cuba? Se Cuba está no Ocidente. É estrategicamente, né? Então Cuba vai ser uma ilha estratégica para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desculpa. Então, esses dois tratados aqui, eles vão levar a humanidade a um momento, pessoal, vão levar a humanidade a um momento de muita tensão internacional. Tá? E por que essa tensão ela vai ser uma tensão preocupante? Porque toda tensão é preocupante. E essa, por que será tão preocupante? Ora, justamente porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas conseguiu desenvolver tecnologias nucleares. Então, a tecnologia nuclear ela vai ser um balizador para que acendesse um sinal de alerta, um sinal amarelo na humanidade. Olha, se esses países se enfrentarem, a gente não vai ter mais o dia da árvore, como que é o dia de hoje. Né? Nós teremos a dizimação da humanidade. E aí nós vamos ver aqui, eu separei para vocês no site, consegui imagens de testes. Os testes da bomba atômica americana, os primeiros testes vão ser feitos em loco, né? Vão ser feitos em Hiroshima e Nagasaki. Todo mundo conhece a história, viu as imagens terríveis, né, da bomba atômica explodindo. Aliás, esses dias aí a gente viu uma imagem muito parecida, né, da explosão que ocorreu lá no Líbano, né? Foi horrível e uma coisa muito parecida com uma bomba atômica. Hoje não, a União Soviética não fez essas experiências, obviamente, em loco, né? Ela fez a experiência no território dela, no território soviético, né? E isso causou, obviamente, uma radiação muito grande, porque essas bombas elas são radioativas, né, gurizada? Então nós vamos ver aqui a explosão. Eu separei aqui um videozinho para a gente observar a explosão dessas bombas atômicas. Vamos nessa. Temos dois vídeos. Espera aí que deu break aqui, só um pouquinho. Estão conseguindo ver, gente? O vídeo não, senhor. Tá, peraí. Peraí. Vamos lá. Aqui. Agora sim. Vamos de novo. Eles colocaram a bomba subterrânea. Vamos ver a outra bomba aqui.
Der Überläufer Senja berichtet Joseph Cotten auch von einem Experiment, das die Sowjets dem tschechischen Generalstab in Filmaufnahmen zeigten. Bom, são duas imagens que a gente consegue... Viram essa última imagem, gente? São duas imagens que a gente consegue observar, né? Aqui tem uma terceira, vamos ver. Bom, esses testes, eles foram importantes para amedrontar, obviamente, os Estados Unidos. E aí tem vários aqui. Eu vou deixar depois esse site para vocês, se quiserem dar uma olhada. Mas a explosão está aqui, ó, provocou terremoto de magnitude de 6,8 e elevou o nível do solo em 5 metros de altura. Desencadeou, então, deslizamentos de terra e deslocou placas tectônicas, pessoal, nas ilhas sobre a área onde ela atuou. Então, para que vocês tenham uma ideia que não foi brincadeira, não. Então, neste momento, se acirra ainda mais as disputas econômicas e políticas e o medo de que uma guerra mundial possa acabar com o planeta, certo? Então, a gente segue aqui, dividindo... falando sobre o próximo ponto, que é o Plano Marshall e Comecon. O que foi o Plano Marshall, né? Então, opa, deixa eu voltar aqui, que não é isso aqui. Tá aqui. Então, o Plano Marshall e Comecon. Nós vamos ter, então, o Plano Marshall foi um plano importante que os Estados Unidos vai lançar para os países europeus, que é o seguinte: os americanos vão emprestar 13 bilhões, vão oferecer 13 bilhões para qualquer país na Europa, mesmo os países que são soviéticos, para que eles possam se reconstruir enquanto país, certo? Então, os norte-americanos querem a reconstrução desses países, vão financiar a reconstrução desses países, diferentemente do período da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos estão com um olhar empreendedor. Então, eles emprestam dinheiro para esses países ficam sendo devedores dos norte-americanos, e isso é uma boa para os Estados Unidos, porque a moeda, o dólar, vai se tornar a moeda corrente, né, naquele período. Então, o dólar se torna uma moeda internacional de fato, né, das relações internacionais, e ela é uma moeda até hoje. Os Estados Unidos vai ficar com um grande saldo a receber desses países, né? Então é um grande negócio. Do lado soviético, os soviéticos vão inventar o Comecon, que é o quê? É um plano, seguindo os moldes do Plano Marshall, que eles vão oferecer ajuda mútua para os países do leste europeu e os países, né, socialistas se recuperarem da guerra e recuperarem as suas economias. Então, nós vamos ter essas duas forças econômicas brigando entre si para ver quem é que fica do lado de quem. Então, aqui na próxima tela, a gente vai ver que do lado capitalista, nós vamos ter, então, o Plano Marshall, né? A Islândia vai pegar 29 milhões emprestados, né? Trieste, 32 milhões, que é uma região que fica ao leste da Europa. Portugal, 50 milhões. Suécia, 107 milhões. Iugoslávia, que é a antiga Iugoslávia, que agora está dividida em duas partes, né? Em dois países, 109 milhões. A Turquia, 221 milhões. Né? A Turquia é um importante país porque ela é como se fosse um tampão entre o Oriente Médio e a Europa. A Noruega, 254 milhões. Dinamarca, 271 milhões. E assim por diante, cara. Então, nós vamos ter, olha só a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental vai pegar 1 bilhão 389 milhões. Só
a Alemanha Ocidental. E aí nós vamos ver que a Alemanha Ocidental, e é o nosso próximo bloco, né, falar sobre a divisão da Alemanha, ela vai ser dividida entre um bloco que é capitalista e um bloco que é socialista. Certo, pessoal? E por quê? E isso vai ser importante para quem? Isso vai ser importante para a Alemanha. Isso será extremamente importante para a Alemanha. De um lado, o capitalismo enfiando dinheiro a milhão na Alemanha para reconstruir a Alemanha. Do outro lado, o socialismo colocando muito dinheiro na Alemanha para reconstruir a Alemanha. Então, a Alemanha vai ser um país que vai receber financiamentos tanto dos soviéticos quanto dos capitalistas, porque ela vai ser a vitrine de um para o outro. Como ela vai ser dividida, então os socialistas vão mostrar para os capitalistas que eles podem mais, e os capitalistas vão mostrar para os socialistas que eles podem mais. E a Alemanha, então, vai ser esse país que vai absorver todos esses ganhos, né, que são ganhos de investimento. E hoje, né, gurizada, a Alemanha é, sem dúvida alguma, hoje o país mais importante da economia europeia. É um país muito importante, é um país extremamente desenvolvido graças a esse investimento, tanto do socialismo quanto do capitalismo naquela região. Mas sobre a Alemanha, sobre o quarto item, que é o que está no nosso slide, que a gente vai discutir, nós iremos discutir no nosso próximo encontro, certo? Porque esse encontro aqui já estamos aí com um pouco mais de 1 minuto de aula, né, restante, então não dá tempo para a gente discutir isso aqui na aula. Tudo bem aí? Certo, pessoal? Eu vou fazer a foto para fazer a chamada aqui. Então, agora faltando aí 30 segundos para terminar nossa aula, eu queria dizer a vocês o seguinte. Primeiro, que vocês tenham uma excelente semana, né? Que seja uma semana bem produtiva, que vocês que precisam fazer a prova de reavaliação a façam, está tranquila, boa prova a vocês, né? Façam o meu trabalho, avisem os colegas que existe um trabalho na Iônica de história para ser entregue e nos vemos na próxima sexta-feira com aula normal, continuando com a Guerra Fria. Um beijo. Tchau. Falou, senhor. Falou. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau, tchau.